Hermínia? Estou aqui, presente. Ah. Eu botei o casaco, tô morrendo de calor, desligou o ventilador, fechei a janela. Se eu cair por aqui, você já Gente, sabe. estamos ao vivo! Opa! Olá! Arrê, arrê, arrê. Salve, salve, em Tupi-Guarani. Mas os índios que habitavam a região de Itaguaí na época de 1500, descobrimento do Brasil, eram os índios tupinambás. A gente está esperando aqui a galera da audiência ir chegando. Os nossos convidados estão aqui. E enquanto nossa audiência chega, né? Mas na linguagem circense a gente fala praça, eu vou falando um pouquinho do projeto, né? Ativação Cultural Itaguaí, 202 anos. Sejam todos bem-vindos. Né? O projeto Ativação Cultural ele está acontecendo aqui na cidade de Itaguaí. Já é o 3º ano, ele fecha um ciclo, né? É uma atividade que ocupa o nosso território com diversas linguagens artísticas, culturais, né? Tem o circo, eu faço parte do grupo Turma em Cena, nós somos um grupo artístico local contratado pelo projeto. A gente tem o teatro, né? O Teatro Despertando, que é um grupo artístico local, a Comil, que é um grupo de música, a gente tem o pessoal do artesanato, inclusive com muito artesanato aqui da nossa região, e de outras pessoas, e a gente também tem agentes culturais, né, que vêm da metrópole do Rio de Janeiro, que a gente acaba fazendo esse intercâmbio também com os artistas do Rio, né, com a gente. Então, desde do ano de 2018, a gente vem ocupando as praças. No primeiro ano, foram 10 praças, um grande brincante, um grande carnaval, com muitas diversidades, sobre a nossa região aqui, tanto a questão dos negros, a presença dos índios na nossa região. A gente aqui em Itaguaí tem uma presença, nós somos a maior colônia japonesa aqui no estado do Rio de Janeiro, Itaguaí. No segundo ano, a gente começou uma ocupação cultural. A gente ocupou espaço das escolas e espaços alternativos, sempre com todo mês levando essas múltiplas linguagens para a praça, que é o espaço que a gente ocupa com a ativação cultural. E, para nossa surpresa, no 3º ano, nós chegamos agora no universo pandêmico, que a gente está tentando se descobrir, se redescobrir com um novo jeito de fazer, e muitas atividades online. Os nossos alunos da escola, a gente conversa por Zap, conversa por onde a gente puder conversar, né? Porque também a gente tem a dificuldade da internet, às vezes cai, às vezes a gente conversa por áudio, conversa por texto, grupo fechado no Facebook. E é isso, minha gente. Eu acho que a gente já pode começar. Com muita emoção aqui para apresentar, acho que dois gigantes da linguagem circense, né? Tem o Lino Roca, que é o meu mestre de referência da palhaçaria. Ele vem de uma família, um grupo, família, né, que trabalha com a linguagem do teatro e do circo, idealizador da Rede Baixada em Cena. A gente já conseguiu, teve a oportunidade de fazer muitas coisas juntos. A Hermínia Silva, que para minha surpresa, eu convidei, ela veio prontamente. Na minha opinião, uma das maiores pesquisadoras dessa linguagem do circo teatro hoje no Brasil. Para mim, sim, eu só via no livro, agora está aqui do meu lado, e queria dizer que eu fico muito feliz com a presença de vocês. Vou passar aqui a palavra para a Hermínia. Seja muito bem-vinda, mesmo que virtualmente, aqui ao nosso território de Itaguaí. A gente recebe vocês, os nossos alunos, os nossos parceiros das outras linguagens, para que possam conhecer um pouquinho do circo, o que é a teatralidade circense. Seja muito bem-vinda, minha querida, à Ativação Cultural Itaguaí, 202 anos. Você sabe que
é o paradoxo, a pandemia, né? Ao mesmo tempo que ela está fazendo tudo isso que ela está fazendo, ela está aproximando, ela está me aproximando com grupos, pessoas que eu tenho gostado muito, que eu gostaria muito de ter conhecido e não tinha como viajar a todos os lugares. Então, é um prazer imenso ter aceitado, porque eu adoro acompanhar esses projetos, eu acho que eles são fundamentais para o exercício da linguagem circense no urbano, nas comunidades, na vida das crianças. Eu é que agradeço poder estar desfrutando isso daqui. Bom, gente, meu nome é Hermínia, eu vou falar um pouquinho só da minha história, que é por causa disso que eu sou uma pesquisadora circense, não é por acaso. Eu nasci em circo, eu sou a 4ª geração circense no Brasil. Toda a família do meu pai, antes de chegar no Brasil, tanto a mãe do meu pai, a família da mãe do meu pai, como o do pai, eles eram circenses pela Europa há mais de 200 anos, e foram passando transmissão oral dos saberes, e no século XIX, junto com várias outras famílias, chegam ao Brasil, América Latina, América Central, eles saem da Europa e vão invadir o mundo que existia no século XIX. Então, eu sou a primeira geração da chegada deles, de 1840, 1850, no século XIX. Eu e 14 primos vamos ser a primeira geração que nenhum se formou artista circense. Isso, até a geração do meu pai, era uma coisa impensável. Não, era impensável que uma criança que nascesse no circo não fosse artista circense. Mas nós nascemos na década de 1950, que é uma década que a maioria dos grupos de transmissão oral, por várias razões, que eu não vou entrar agora, se alguém tiver dúvida, a gente amplia, vários grupos de transmissões orais de saberes, circense, pescadores, alfaiates, rendeira, parteiras, ciganos, e por aí vai. Eles foram parando, e principalmente os circenses, no caso, que eram nômades, parando em cidades para que nós estudássemos no que se chama de escola formal. Então, e eles não deixaram a gente aprender nada, porque se aprendesse qualquer coisa, a gente não ia sair mais do circo. Então, nós percorremos toda a nossa vida, então temos diplomas de várias coisas nesses 14 primos. Eu sou historiadora, fui assistente social, tem direito, tem odontologia, tem administração, tem pedagogia, tem vários. Eles conseguiram que a gente tivesse diplomas. Mas aí eu em 1985, sou consultada por uma jornalista para fazer uma entrevista sobre a história do circo no Brasil. E aí eu falei, mas eu não conheço nada da história do circo do Brasil, a não ser da minha família e das famílias que trabalhavam no circo do meu pai, porque nós, todas as férias, nós íamos para o circo. E aí eram de 3 a 4 meses por ano que a gente passava no circo e voltava para a cidade para estudar. E quando essa entrevista dessa jornalista foi um dispositivo, eu comecei a entrevistar minhas tias-avós, meu pai, meus tios, vários artistas que passaram pela minha infância, e eu queria saber. Eu nem sei bem o que eu queria saber, mas é bom começar não sabendo, porque você entra com a mente mais aberta, sem tantos conceitos fechados. E aí, no caminho, mais uma coisa que tinha muito presente na época, era uma certa disputa da questão do circo chamado tradicional com um circo chamado novo. E aí, nessas disputas, a coisa que eu mais percebi é que nenhum dos dois grupos conhecia a história do circo, porque é a hora que você começa a entender quais
quais são os processos de construções, de se constituírem artistas circenses, vai perceber que a maior característica de todos os grupos circenses de qualquer período histórico é a contemporaneidade. Eles sempre foram contemporâneos às produções tecnológicas do que estavam vivendo, às produções das linguagens artísticas que estavam vivendo, às produções das arquiteturas que eles mesmos produziam para se apresentarem, a construção dos saberes deles como tecnologia. Então, todo o saber que eles chegam... tem uma amiga, não sei se vocês conhecem, a Lu Rubra, né? Ela é uma palhaça que ela chama essa tecnologia de a alta tecnologia humana. Esse era... Não é só o circense, que era assim, mas o circense, com a característica nômade dele, durante quase 200 anos, ele vai adquirindo modos de fazeres e de constituição do que significava ser artista circense. E ser artista circense, até pelo menos a década de 1950, estar em sintonia com tudo o que estava acontecendo. E o circo, até mais ou menos 1940, 50, a produção circense ela era mais porosa, ela era fazia parte da característica dela incluir novos artistas, incluir gêneros teatrais, não existia o papel do diretor, mas eram contratados vários ensaiadores para ensaiar as peças teatrais, eram contratados artistas. Meu pai fazia curso de salto ornamental para melhorar o salto dele no circo, porque ele era um excelente saltador. A relação não tinha, até 1940, 50, é difícil você imaginar que algum artista, principalmente até 1930, isso eu tenho certeza, quase que um número muito pequeno de artistas no Brasil, de todas as áreas, não tenha passado por um palco picadeiro circense, porque era um palco picadeiro que dava visibilidade. O nomadismo dele dava visibilidade. Adriano saiu? Não. Então, eram onde os cantores locais e das cidades grandes, que tinham as suas partituras, que vendiam essas partituras, iam cantar no circo. E depois, com o advento do Fred Figner no Rio de Janeiro, abrindo a primeira produção de discografia no Brasil, quem é que ele convida para serem os primeiros cantores para gravar disco? Os palhaços cantores. Porque os palhaços cantores tinham o domínio de ritmos musicais que percorriam o Brasil inteiro. Então, o Tinhorão, que é um pesquisador da história da música, diz que, se não fossem os palhaços cantores, hoje a gente não teria conhecimento de vários ritmos que se passava pelo Brasil. E que não pelo Brasil, pela América Latina, pela Argentina, pelo Uruguai, Paraguai, né? Porque era isso. Por onde eles iam passando, eles iam carregando várias características artísticas locais. Alguns acompanhavam o circo, mas, se não acompanhasse, o próprio circense do circo aprendia e aí ia levando para outra localidade, outro país, as músicas, os ritmos e as danças e o teatro que tinham aprendido no país anterior. É troca muito presente dos países da América Latina, com os atravessamentos e as transversalidades circenses por eles, é muito importante durante todo o século XIX até, pelo menos, 1940. E eu vou pegar agora um tema muito caro, que é a questão do circo-teatro e da teatralidade. Qual era o meu debate quando eu estava
quando eu comecei as minhas pesquisas, aí eu presto vestibular com 34 anos para fazer história. Para fazer a história do circo. Aí depois eu trabalhava, então eu fiz em 6 anos. Aí eu vou para o mestrado já com todas as entrevistas e vou para o doutorado. Então, a minha vida acadêmica dessa fase é pesquisa sobre história de circo. E o debate que estava muito forte no período entre os circenses chamados... Por que eu chamo de circense? Assim, eu falo o chamado tradicional. A tradição, se ela não ela tem que ser a tradição, ela é permanentemente transformada. Então, ela é uma tradição que ela tem com ela a questão, o acordo de que tem que ser permanentemente atualizada, permanentemente transformada, porque senão ela vira outra coisa, ela vira um passado morto. E não é isso que a gente trabalha. Então, a gente trabalha com um passado vivo, que é um passado que nós conversamos o tempo inteiro até hoje. E não precisamos seguir num modelo que o meu avô fazia, porque o meu avô não seguia o modelo que o pai dele fazia. Ele seguia o modelo que o pai fazia, mas o modelo que ele estava vivendo contemporâneo ao período que ele estava vivendo. Então, há uma discussão de que uma parte dos circenses diziam que a culpa que o circo... Porque 1950, 60, tinha um forte discurso de que o circo estava morrendo, vai morrer, tudo isso, né? Está sempre morrendo o circo. E aí, na realidade, a quantidade de lonas diminuiu muito a partir de 1950 e 60. São várias as razões, depois a gente pode discutir, mas muitas razões. Inclusive, há gerações que nem as nossas, a minha, da minha família, que pararam para estudar. Nós não demos continuidade, mas essa não é só a razão principal. Mas o debate em torno do circo-teatro. Não, porque tem uma ideia que o Benjamin de Oliveira, que é o personagem que eu trabalho no doutorado, Benjamin de Oliveira teria sido o inventor do circo-teatro. E ele teria sido o primeiro palhaço negro no Brasil. E não é verdade nenhum dos dois. O circo, ele nasce... Ele não nasce no dia 1º de algum dia, a história não é. Ele carrega várias tradições artísticas. Só uma família que a gente conseguiu mapear na Europa, a família Chiarini, a gente conseguiu chegar nela, com registro, desde 1500 até 1840, e todos da família eram artistas. As gerações todas eram artistas, de várias modalidades, mas principalmente de rua, principalmente de teatros de variedade, principalmente de teatros... eles ocupavam tudo, viu, gente? Qualquer espaço urbano ou rural, eles ocupavam para trabalhar. Então, era teatro elisabetano, era teatro italiano, eram arenas, eram ruas, eram as feiras. Então, eram artistas que estavam presentes em todo o século XVII, XVIII, e no final do XVIII, começo do XIX, você tem muito artista nas ruas. Você tem muitos artistas que estão nas ruas, mas que estão em palcos teatrais, que estão em arenas, que recebem dinheiro de mecenas, mas quando perdem o dinheiro do mecenas, voltam para a rua. Então, há um cruzamento, os encontros, a participação artística era enredada. Quando, a partir do início do século XIX, começa a se consolidar uma ideia de constituição de um espetáculo que vai se chamar de circo, são esses artistas porque não existia o especialista. Ser artista naquele período não era dominar uma única coisa. Tem artista que dominava só a forma teatral, verbal de falar? Sim, mas não era a maioria. A maioria, muitos desses que dominavam só
no teatro, a maioria que volta para a rua, os corpos artísticos são corpos de multidões artistas. Então, estes corpos, eles não existia o especialista. Esse conceito, essa palavra é do século XIX e XX, né? Então, eles tinham que saber atuar em todas as linguagens artísticas do momento que ele estava vivendo. E são esses artistas, com esses corpos multidões, com esses milhões de fazeres. Então, eles sabiam dançar, representar, eles sabiam cantar, e tudo isso eles faziam acrobacias, encenando. As pantomimas são um gênero teatral que o teatro oficial quase não leva em consideração, mas ela foi durante muitos séculos, desde a Grécia, mas não importa, mas muitos séculos, uma linguagem teatral muito importante. Comédia dell'arte e outras formas de grupos de artistas. Então, eles têm, quando vai se constituir o que chama espetáculo circense, o teatro, a dança, a acrobacia, o equilíbrio, o cuspir-fogo, o cômico, que ainda não é o palhaço, não tem esse nome, né? A comicidade, porque a comicidade ela está presente em tudo isso que eu estou falando. Você tem milhões de formas de representar a comicidade. Então, assim, por isso que não dá para você dizer, em tal data tinha esta pessoa. Eu falei, bom, esta pessoa estava na rua tal e que fazia isso, mas as pessoas aqui do Brasil não faziam isso. E do Brasil não é o Brasil. Quem fazia comicidade no Rio Grande do Sul, quando vai para a Bahia, tem que fazer outra forma, porque a comicidade tem que conversar. A relação da comicidade, depois o palhaço vai explodir isso, a relação da comicidade é o encontro. Ele pode ir com uma caixa de ferramenta de saberes enorme, mas é ali naquele encontro do outro, que ele não conhece, do não saber, é que ele vai produzir outras ferramentas que vai fazer parte dessa caixa de ferramentas. Então, a comicidade, ela está presente em todos os momentos. Gente, é uma multidão de formas, de cores, de modos, de tudo de se fazer comicidade. Eu sei que o Shakespeare usava um personagem chamado clown, em inglês, né? Mas ainda não tem a comicidade desse período que eu estou falando, ainda não se chama palhaço, pajace, né? Palhaço, ou as outras várias formas da língua latina fazer dar essa tradução para o clown. Então, são esses grupos, com essas misturas artísticas, que vão constituir espetáculos circenses. E aqui no Brasil e na América Latina, eles vão se constituir assim: o teatro, a representação teatral, a comicidade presente. E o mais interessante, o importante dessa história toda é que os mesmos que faziam trapézio, salto, equilíbrio, eram os mesmos que representavam as pantomimas como peças teatrais na segunda parte. Então, assim, ou eram convidados, tinham muitos convidados, muitos diretores iam fazer estágio no circo, uma forma de entender como era a relação do público com essa forma de fazer. Isso perdura todo o século XIX. No século XX, até 1950, ainda você encontra. Então, por exemplo, São Paulo, Sul-Sudeste, Maravilha, não tem mais circo-teatro. Bom, tá bom. Pode ter diminuído muito, mas o Nordeste ainda estava lotado de circo-teatro. O Norte estava cheio de circo-teatro. E o circo-teatro... E aí, por isso que eu trabalho com o conceito de teatralidade, porque no circo, o conjunto de toda a representação, o conjunto de toda a apresentação é um conjunto desde a iluminação do corpo da bailarina, do corpo do trapezista.
depois tendo um personagem, ele compõe um conjunto que é a teatralidade da linguagem circense. Eu vou encerrando, porque no dia, quando, a partir de 1960, 70, vários processos de mudanças no modo de organização do trabalho circense vão ocorrendo de uma forma muito significativa. Não são mais as famílias que são contratadas, apesar de ter muitas famílias. Uma coisa que muda significativamente, que os projetos de circos sociais, essas iniciativas que vocês retomam, não é que resgata, retomam de uma certa forma uma ferramenta pedagógica que era importante no circo. O aprender a aprender para ensinar. O tempo inteiro, a questão do processo de formação artística circense é um aprendizado contínuo. Todos nós, em qualquer área de trabalho, nós somos educadores permanentes. Nós fazemos educação permanente, e a educação a partir do nosso próprio ofício. 1970, final de 70, 80, você tem as primeiras escolas de circo, mas que ainda não... Quem funda as primeiras escolas de circo no Brasil são os artistas que pararam com o circo, então são os ditos chamados tradicionais, mas na década de 1990 você tem início, e o Brasil, até que se prove o contrário, é pioneiro nesses projetos, os projetos que depois se chamaram Projeto de Circo Social, né? Que retoma essa questão da relação com a criança de uma forma que, na potência dela, que já existe, não é você que vai revelar a potência dela, mas na potência dela, o circo se transforma numa excelente ferramenta pedagógica. Eu acho que qualquer relação artística tem esse papel, não é só o circo. Mas o circo, que nem eu disse, o circo você não tem cor, não tem peso, não tem deficiência, não tem, que não possa fazer circo. Então, com os projetos que a gente trabalha, e eu também faço parte de um grupo da Unicamp Circos, que também trabalha o circo na escola, né? Com esses projetos, eu também trabalho com um projeto, discussão de projetos de circo na saúde mental e também nos CAPs AD, né? A gente, ao receber uma criança, ao trabalhar com uma criança, a gente vai trabalhar com ela no sentido de ela trazer a vida dela junto, não como as escolas fazem. As escolas tira a sua vida e deixa ela pendurada para entrar na sala de aula. Não, o circo precisa saber da vida dela, precisa compreender a vida dela. E ela faz, a cada movimento, a cada aprendizagem que ela vai superando, ela já vai engatando com outra. Então, quando ela começa, ela dá uma cambalhota, ela já domina a cambalhota, ela já vai tentar um salto, uma ponte, e aí ela vai tentando, e no circo, se você não pode fazer isso, você pode fazer o figurino, a dança, o teatro. Então, eu trago lá desde o 19 para dizer que não é igual agora, mas é importante esses projetos que recuperam isso, que recuperam essa questão de pegar, por exemplo, uma criança e um adolescente pelo que ele é, e não pelo carimbo que ele tem. Não é o carimbo da pele, não é o carimbo da deficiência, não é o carimbo da drogadição, se trabalhar com todas as frentes. Eu acho que, não sei se eu falei demais, mas tinha tanto... Não, imagina. Falar, mas... Hermínia, o Lino aqui do nosso lado, ele estava chorando, porque eu acho que ele passou um cineminha na cabeça dele com algumas falas suas, ele estava muito emocionado. E eu queria te chamar carinhosamente de Mina, mas
O Lino estava chorando durante a sua fala. E normalmente... E eu queria te chamar carinhosamente de Mina, né? Mina de conhecimento circense. Normalmente eu sou muito falador, eu falo muito, mas o momento pede também que eu possa estar ouvindo vocês. E assim, eu achei incrível porque fez muitos recortes, né? Histórico, atual, momento contemporâneo, o serviço que o circo presta à sociedade, pelo menos aqui no meu olhar, falando dessa questão do CAPS, né, que é da saúde, ou de repente nos CRAs, nos novos formatos sistêmicos do Brasil, e eu acho que principalmente também de falar que o circo chega com uma característica muito peculiar de reconhecer o território, e a partir do reconhecimento do território, promover o seu fazer, porque na linguagem circense a gente fala a praça. E, assim, para a gente chegar na praça, a gente tem que pedir licença, tem que saber chegar, tem que saber conhecer. Eu também fico muito emocionado. Pedir licença, Mina? Sim, fica à vontade. A complexidade de fazer a praça era incrível. Quando eu fui pegando as etapas do fazer a praça, que tinha que chegar alguém 3 meses antes no local, conhecer se estava a cidade era uma cidade que estava vivendo da safra, entre safra, se era industrial, se era quem era o padre, principalmente, o delegado, que tipo de público ia, e, em geral, o circo sempre escolheu um lugar onde a população passava, ou de carroça, ou de cavalo, ou a pé, ou de transporte. E esses lugares hoje são ocupados, eu até gostaria de fazer essa pesquisa, na maior parte das cidades, médias e grandes, e pequenas também, aonde se chamava circo, porque eles faziam um estudo profundo disso tudo. Se ventava, se chovia, que tipo de terra era, a geografia, traçavam a geografia para se locomover de um lugar ao outro, né? Então, muitos lugares desses hoje são ocupados por shoppings, grandes lojas, grandes estacionamentos, e é interessante porque eu converso com os artistas hoje, né? E principalmente do projeto social, a todo momento você faz praça. A todo momento você tem que conhecer o entorno, para quem que você vai se apresentar, principalmente o palhaço, né? A improvisação do palhaço está calcada num grande conjunto de saberes. Se alguém improvisar sem ter um sustento de saberes, dá tiro no pé. Né, Lino? Desculpe. Então, já a gente pode... minha querida, então, aproveitando essa ponte que já falou de palhaço, né, eu vou passar para o mestre aí, palhaçaria, né, se tiver condições de falar, né? Você quer um lencinho? Agora eu quero saber o que foi que eu falei. Eu passo virtualmente para você. Ai, Deus do céu. Obrigado. Eu fiz um roteirinho aqui, eu falei mais cedo que eu fiz um monte de cola, vou começar pelas minhas colinhas, mas primeiro eu estou muito emocionado. As palavras da Emília contextualizam a vida de qualquer pessoa que transicionou esse universo circense. Você para, hein? Você para, que eu estou chorando hoje até com propaganda. Porque, na realidade, eu vou abrir e aí talvez entenda a minha emoção, porque, na realidade, eu queria pedir a bênção da minha ancestralidade para estar entrando aqui nesse passo. A bênção de todas as nossas ancestralidades, de todos que viveram, de alguma forma, esse universo,
E para mim é uma honra, de alguma forma, poder estar representando com a minha história pessoal um pouquinho disso. Não vou me arriscar muito teoricamente, porque eu tenho uma PhD nesse universo, de todos os campos, né? Você que são PhD. Tanto no campo da teoria quanto do campo da vivência, porque a gente traz, como você falou bem, o circo é uma experiência do corpo. A gente traz marcado no nosso corpo tudo. Não tem como ser de outro jeito. Eu vou tentar me apresentar. Meu nome é Lino Roca. Sou conhecido como Chorão também, então eu me emociono com certa facilidade. Então, se eu tiver algum tipo mais de motivo de reação, se acostumem comigo. Eu tenho uma fonte de inspiração, que é um primo mais velho do que eu, Jaime Duarte, aliás, Pantareco, que já vivia uma história meio mítica de ter um primo que saiu de casa para sair junto com o circo, e foi nesse universo que, muito garoto, eu fui me criando. Tem alguns mestres que eu vou falar que eu acho que depois fazem uma ponte com tudo que a gente foi falando aqui. Primeiro, Luiz Mendonça, que foi um diretor nordestino que trouxe o Ariano Suassuna para o Rio de Janeiro aqui na década de final de 50, início de 60. Então, traz essa cultura toda do teatro popular, né, dessa tradição, como a Hermínia fala, desse teatro-circo que acontecia nas cidades, no Nordeste, essa linguagem toda popular que permeia, daqui a pouco eu vou entrar na questão da feira e da rua, que fazia parte. Quer dizer, essa situação ela não faz parte do cotidiano. Esse fazer e esse saber está intrinsecamente ligado à sua comunidade ali, porque era isso que acontecia constantemente. Então, havia uma relação de empatia com esse modelo de produção artístico, que, com o decorrer do tempo, e geograficamente vai se separando do povo para ir para determinados espaços de ocupação social. Na minha percepção, deixa de ser populares para terem uma representação de classe. E tem uma outra figura muito importante também para mim, Nobel Medeiros, que era um diretor de teatro, mas muito ligado ao circo-teatro, muito ligado ao Gogol Linécia, que foi sempre uma pessoa que muito conversou comigo. Nunca trabalhei com ele, mas muito garoto, o meu primo sim trabalhava com ele, fez muitos espetáculos, e ele era meio um guru que sentava com ele e ficava me dando orientações. E um outro cara que depois, muito posteriormente, eu vou conhecer, que é o João Siqueira, do Teatro Dia a Dia, que faz um teatro político muito engajado também pela cultura popular. Na minha formação de palhaçaria, eu tenho o Pingo e o Pirajá, que foram professores da Escola Nacional de Circo. Eu fiz uma formação lá de palhaçaria junto com eles, isso aí na década de final dos 80 para 90. Uma palhaça argentina que é parte da minha formação de palhaçaria, a Raquel Solokovic, que era considerada a introdutora da nova palhaçaria, se a gente pudesse chamar-se isso, porque está circunscrito na década de 80, essa coisa que vinha mais traduzida como clowniere, e depois a gente vai mudar um pouco essa história, que a gente não faz clown, a gente faz palhaçaria, entende? E vai por aí fora, mas foi muito importante. Um palhaço italiano também chamado Bustric, que eu tive o prazer de ter a convivência com ele, que fez a
A Vida Bela era o ator principal, que eu acabei esquecendo o nome dele, e o Lustri, que era o amigo dele, ele também. E o Chuchu, Luiz Vasconcelos, que também tive a oportunidade de trocar com ele e fazer coisas. Muito querido. Com esse aparato aí, e fora também os grupos de teatro da Itália que vieram aqui para o Brasil, que vieram com esses pretextos de teatro de rua, onde a gente utilizava diversas técnicas circenses na ocupação de rua. Em 1998, eu e a minha esposa Vânia, que é formada pela Escola Nacional de Circo, a gente funda um grupo chamado Teatro dos Andarilhos. E depois nesse mesmo ano a gente já funda a Oficina Permanente de Teatro e Circo, que foi o primeiro circo social aqui da Baixada Fluminense. Assim, desde 98 a gente vem fazendo esse processo de aprendizado, muito mais ela, logicamente, do que eu, porque ela que era a coordenadora, né, disso eu era simplesmente um diretor, produtor da relação, e durante esses 22 anos ela virou uma especialista nessa relação de pedagogia. Em 2011, a oficina premiada nacionalmente pela Funarte como Boas Práticas, porque a gente trabalha essa questão da ocupação do tempo social, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma alta elaboração de cunho artístico. Então, sobre esses dois alicerces entre a elaboração artística e a ocupação do tempo social e com isso a formação cidadã, que a gente sempre caminhou o nosso processo de formação. E agora, em 2019, a Vânia começou a criar um núcleo no PAC, um núcleo de pesquisa de arte e ciência, que, em virtude desse processo aí que a gente está vivendo, ela teve que dar uma parada, mas está no arcabouço de trabalho da gente voltar com esse núcleo de pesquisa aí, que a gente estava até para fazer umas incursões aí junto com o pessoal de Itaguaí. Nesse processo de formação de grupo, a gente teve 2 espetáculos que vão marcar a vida da gente. Eu costumo dizer que eu não sou um diretor não sou um fazedor de espetáculo. A gente faz espetáculos, os espetáculos da gente têm longa duração. O primeiro, A Perseguida, que tem um mote em que 3 palhaços tentam conquistar uma palhaça, e dali tem uma disputa desse jogo de atenção através de técnicas circenses. Então, essa disputa que acontece para ver quem consegue conquistar a palhaça. No final das contas, quem ganha é o público, porque a palhaça vai para o público. E aí é assim que termina. Era assim que terminava mais ou menos a ideia. Na realidade, era um espetáculo aberto. Esse espetáculo vai de 98 até 2006, então ele dura 8 anos. Na realidade, foi um espetáculo pensado para fazer para a escola e que durou quase 10 anos, sustentando com 4 pessoas, rodando o Brasil. Isso. Então, na realidade, a gente tinha os espetáculos e a oficina como eixo de trabalho, né? De existência. Depois a gente terminou o grupo e em 2008 a gente funda o CETA, que é o Centro Experimental de Teatro e Artes, que continua carregando a oficina permanente de teatro e circo, que consegue sua sobrevivência com outras parcerias, e ela fica aí até hoje nesse processo. E a gente inaugura um espetáculo novo chamado Pequeno Grande Circo Brasil, que esse já tem um arcabouço um pouco diferente, porque, na realidade, ele contextualiza uma teatralidade que perpassa pelos números circenses.
O outro contava uma história, em seguida tinha um gosto de contar uma história, tinha uma dramaturgia e que se servia de números circenses. Os números circenses se servem de uma pseudodramaturgia que tenta costurar um comparativo entre a vida do circense com a vida do brasileiro. Então, a musicalidade tem uma musicalidade brasileira, os números são pensados de uma forma que essa corporeidade também represente um pouco isso. Há um texto narrativo que é colocado, mas depois ele desaparece, e umas soluções de números de palhaçaria que tentam fazer um encaminhamento, uma colagem de algum discurso para apontar essa brasilidade. O cenário era composto de uma bandeira nacional, toda feita de retalhos, muito bonita, e era mais ou menos esse espectro aí. E dentro da linha de trabalho também, a gente já teve outros espetáculos que utilizavam números circenses como processo de linguagem, né? O Pedro Afortunato é um texto não muito conhecido do Strindberg, é um texto jovem, adolescente, para adolescente, meio comparado com o Peer Gynt do Ibsen, porque é a trajetória de um garoto até se tornar um homem, e ele vai passando pelas peripécias desse crescimento interno. E a gente utilizava o trapézio, porque a gente tinha formação em trapézio e balanço na Escola Nacional de Circo, entre outras técnicas que ela domina, e a gente utilizava o trapézio como um eixo central da ação cênica. Tem a Rosita e os Seus Amores, que é uma adaptação do Garcia Lorca, do Dom Cristóvão, e que também a gente tinha um aspecto mais de palhaçaria, com muito jogo de música, dança, canto e acrobacia, um teatro medievo, assim, de características muito fortes, assim. Popular, de rua. Todos esses espetáculos transitam tanto no palco quanto também na rua. Então, a gente nunca teve uma separação, talvez agora que a gente tenha um único trabalho que não tangencie essa coisa de ir para a rua, para um espaço aberto, que é o Perdoa-me, que é o espetáculo solo dela. A gente fez a Cartomante, que é uma adaptação do Machado de Assis, que a gente utilizava lá também, tem técnica de tecido, porque a especialidade da Vânia são os aparelhos aéreos, ela domina todos eles, e inclusive a força capilar, que não é muito utilizada. Na juventude dela, ela teve essa formação também com a TUR, que era professora da Escola Nacional de Circo. E a Cartomante, a gente usa o tecido como cenário e a cena de amor e a cena da Cartomante é toda feita com relação ao tecido. Então, a gente usa a poesis do tecido para poder estabelecer esse jogo, né? Antecedendo isso que eu acabei esquecendo, quando eu estava na faculdade ainda, e aí eu formei um grupo, a gente fez um espetáculo também chamado Rouxinol, que era isso foi início dos anos 90, o Rouxinol, o conto do Anderson, e que a gente trabalhava a palhaçaria também, muitos números recentes, muita música, como era o Rouxinol, a brincadeira era isso, a gente tinha era um contraponto entre a música mecanizada, né, e com a música tocada ao vivo, e esse contraponto também da música internacional com a música popular brasileira. Então, era essa brincadeira que a gente fazia, um espetáculo também que foi muito, muito importante. Esse é mais ou menos um apanhado para entender essa linha de como o circo faz presente da minha vida, e também era palhaço, fiz muitas incursões nesses espetáculos todos, eu participei fazendo palhaçaria, e é isso, né? E aí, para entrar no Planeta Circo,
eu queria ver se ainda tem tempo, separar justamente esse planeta entre a questão da palhaçaria e da técnica circense, para a gente poder separar, porque às vezes a gente confunde a centralidade da ideia do palhaço é tão forte para o circo que a gente pensa que o circo é o palhaço, mas aí eu gosto de separar e entender, para mim, quando a gente vai falar de teatralidade, do que é técnica circense, o que é uma técnica circense. Aí eu escrevi aqui uma definição para mim, né? O professor não me vai. A técnica, para mim, são técnicas psicofísicas extras cotidianas de comportamento, ou seja, técnicas corporais, seja com objetos, sejam com animais, sejam com aparelhos específicos, e vai por aí afora, né? Quer dizer, você tem uma coisa de espetacular que está fora do âmbito do cotidiano. E aí essas técnicas que vão estar aparecendo na história da humanidade o tempo todo, que depois vão ganhar esse título de técnicas circenses. Mas elas estão desenhadas em todas as civilizações, né? E elas são a parte constituinte do que a gente encontra no campo popular, né? Na feira e na rua. Quer dizer, esses artistas, com essas técnicas as mais diversas possíveis, eles estavam nesse espaço comum, popular, que é da feira, da rua, onde eles ganhavam o seu pão de cada dia através dessa eu sempre me enrolo para falar, dessa ação espetacular que eles faziam, né? O Barba, Eugênio Barba, ele costuma falar que a nossa origem do teatro tem a ver com o comércio. E é dessa história, entende? Dessa comercialização que está ali na feira. Se a gente for procurar nas gravuras, o Bosch é um ótimo pintor para a gente poder identificar, que trabalha muito com essa coisa do cotidiano. Você vai ver lá nas pinturas, você vai encontrar um monte de artistas de rua ali nos quadros deles fazendo, a gente cantando, a gente fazendo acrobacia, a gente cuspindo fogo. Todo esse aparato, a gente tem uma iconografia muito grande para estar mostrando esse tipo de registro, né? Da onde vem essa situação. E aí tem um aspecto que é muito importante, que essa noção do comércio, ela é fundamental para essa função da vida, do que a gente vai chamar, ou pelo menos que eu entendo, essa vida circense. Isso está intrinsecamente ligado à existência do circense, essa relação com o comércio, né? E a gente tem os charlatones, que são lá vendedores, entende? Como tem lá as suas vão vender os remédios, vão vender suas especiarias, e com eles começam a agrupar esses vários artistas e começam a formar o que a gente vai entender como espetáculo. Aí começa a desenhar um espetáculo de variedade para fomentar a barraca dele, para ele poder vender mais. E aí começa a haver uma relação contratual, né? Não esqueço, até hoje, na faculdade, João Bittencourt, meu professor de direção teatral, quando ele chega para mim e joga, veja aqui. Aí ele me joga um contrato de trabalho de 1534. E era um contrato formal, era um contrato de um pantaleão. Então, o nome do cara, dizendo a região, ele assumindo a temporada de trabalho, e era e depois ele me chega com outro material, dá uma olhada nisso aqui. Era um estudo sobre a atuação do ator, que basicamente era a preparação do ator de Stanislavski, os mesmos conceitos, superobjetivo, ação, e vai por aí afora. A gente está falando de 1500 e alguma coisa, para ver o grau de profissionalização que esses artistas exerciam, que vai desbocar depois lá na
comédia de arte, e vai por aí fora. Mas essa tradição de juntar coisas desses números e oferecer essa forma espetacular, ela antecede e é precursora dessa vida do circense, que está lá para conhecer. Por isso que tem uma ligação muito forte com a praça, tem uma ligação, entende, com a renda, né? Porque o universo do circo pensa na renda, é um trabalho de ofício, mais do que um trabalho da concepção de arte, era um trabalho de ofício, de subsistência daquele agrupamento humano que se traduzia na família, que é outra característica também, né? Eu, por exemplo, sou um circo, eu sou um teatro, né? Não posso falar que eu sou um circo, mas a gente tem essa característica de ser uma família, que é uma coisa marcante também nessa consolidação desse saber, porque quando você vai passar essa tradição familiar, ou como a René falou, para você formar o teu cast, o seu elenco, você é obrigado a ensinar. E com isso você começa a criar uma pedagogia, que tem a ver, inclusive, hoje com a gente não separa a transmissão do processo da formação de artista, porque o aprender a aprender é uma questão básica para a formação técnica. Estou assim, para mim, que trabalho na minha função de diretor lá, observar no processo pedagógico desenvolvido pela Vânia ao longo da nossa convivência, de quanto ser artista, de quanto esse processo pedagógico foi importante para a formação do ser artístico dela. Então, encarar a transmissão não só como um modelo de... Ele é um modelo que atinge muitas coisas, inclusive a sua própria formação. Eu vou tentando terminar aqui. Eu gosto de falar uma coisa importante, que para mim é muito importante falar também, sobre a Revolução Russa, e de quanto o agente próprio e o Prolecut foi importante para o desenvolvimento dessa linguagem, porque eu não sou um cara muito disciplinado para fazer pesquisa, mas fiquei muito impressionado quando comecei a fazer remexer esse material, a quantidade de material de relação circense que impregnou, entende, o fazer teatral nesse processo. E como tinham grupos circenses que são precursores do que a gente entende como teatro contemporâneo via Circo du Soleil. Isso, em 1917, 1914, a gente encontrava processos de circense que tangenciavam muito próximo do Circo du Soleil começou a fazer. E nessa revolução, no contexto da Revolução Russa, de uma autopopularização da arte e de uma autopenetração no contexto popular do território, né? E isso que é uma coisa muito importante, porque para o Brasil e para os países, vamos dizer, do terceiro mundo, o circo é ainda o grande aparelho cultural. Porque é o circo que chega em territórios em que, aspas, a cultura não chega. Então, é a atividade circense, com todo o processo que ela pode estar levando, que faz essa formação, né? Aí, para encerrar, eu gostaria de brincar um pouco com essa questão de entender também o número circense como dramaturgia, né? Porque eu acho que o número circense ele também tem uma dramaturgia ali, né? Uma composição nesse sentido, né? A gente vai ter uma apresentação, né, que coloca o número, aí a gente vai ter a problematização, a dificuldade do número que a gente vai entendendo, né, até chegar o clímax dessa problematização, né, e depois a gente vai ter um desfecho. No próprio número a gente tem um anticlímax, e até em alguns números a gente vai ter um anticlímax, aquele que vai preparar o clímax e destrói o clímax para valorizar o clímax mais lá na frente, né? O número circense é muito
trabalhado nesse sentido também, de criar uma situação, um suspense, né? Você suspende a respiração para poder fazer o ápice do número. Então, na realidade, assim, na minha cabeça, eu falo assim, da minha história, da minha relação, o número 6 sempre carregou uma célula, que eu passo uma protocélula dramatúrgica. Eu sempre entendi dessa forma, né? E aí entendo também, quando a gente fala da teatralidade no circo, para terminar, eu entendo o circo na teatralidade, para mim, porque assim, a minha construção do circo, no aspecto teatral, ele tinha uma participação de efeito, enquanto o número circense, aspas, como os tradicionais, que eu entendi, como os tradicionais pensavam, o circo é o número, né? Então, na realidade, a minha teatralidade utilizava o circo como efeito, como algo do virtuosismo, como algo do espetacular, né? E também entender a própria teatralidade do circo, do número circense, enquanto espaço de poética, enquanto espaço de poesias. Então, na realidade, a minha trajetória nesse universo foi sempre trabalhar com essas duas perspectivas, entender ele enquanto efeito, né, e que eu uso dentro de uma determinada cena para poder fazer o efeito, e entender ele como um produtor de uma cena, o próprio número, ser um produtor de uma poética que está ali instalada. Eu acho que é isso. Está de bom tom. Gigi? Bete Alfaro. Sim, gente, eu vou pedir desculpa. Eu tô com a minha internet extremamente limitada. Eu estou no celular e o tempo fechou aqui em Itaguaí, está chovendo. De vez em quando eu ouço o áudio picado, assim, mas estou vendo informação assim. Eu vou ter que parar para ouvir o áudio para decupar tudo. Eu tenho percebido que a audiência, o pessoal não tá perguntando. Tá botando comentário, que está achando lindo, que está gostando, que está querendo escutar mais. Quem está operando nossa plataforma é a Sara, que está em Nova Iguaçu, que é distante, que é vizinha do Lino. Ia perguntar para a Sara se a gente tem alguma pergunta nos comentários, para você colocar aqui na tela para eu poder ver. Eu estou acostumado a fazer do PC, agora do celular. Se apertar um botão, cai tudo. Mas é muito bom, assim, essa questão eu acho que toda a fala do Lino de construir uma dramaturgia, né, pensando na teatralidade junto com a arte circense, é um arcabouço complexo, complicado, né, exige uma engenharia incrível, né, para poder... o circo também é uma engenharia incrível, está sempre se reinventando, e criando coisas diferentes. Que eu acho que tem a questão do ao vivo, do a cores, né? Aqui em Itaguaí tem um circo, que é o Circo Estoril, que acho que é um circo de tradição portuguesa, acho que está 100 anos no Brasil, acho é o Circo de Portugal, o Circo Estoril. Ele até convidou o nosso grupo aqui, que a gente está sempre nessa parceria, por causa toda essa dificuldade que a gente está passando, né, a gente assim está pensando como se apresentar no drive-in, né, que a gente não tem aquela relação corpo a corpo para saber como é que o público interage. E assim, de repente pensando também nessa questão histórica, quando a gente vem, a TV veio para o Brasil, a TV, né, provavelmente a menina vai saber mais do que eu acho que o Circo Bombril, do Carequinha, acho que a Relia, aqui em Itaguaí, a gente... E a gente aqui em Itaguaí, a gente tinha um cinema Inoue. Eu numa oficina com Biribinha,
que o pai dele é o mestre Biriba, ele falou comigo: Adriano, eu quando criança, eu tive aqui em Itaguaí no Cinema Inoê, e o Carequinha se apresentava junto com outros palhaços, agora eu não lembro o nome, mas assim, esses palhaços, como o Lino falou da questão dos palhaços, além do Circo de Lona, ocupavam outros espaços por aí afora. Aí queria ver se vocês queriam comentar sobre isso, né? Sobre essa questão do fazer agora também, de pensar no ambiente da telinha, né? Eu estou falando da TV, mas agora é tudo internet, né? Eu estou me desafiando aqui com todas as problemáticas tecnológicas, né? Mas a gente está conseguindo se comunicar, né? Mas não é a mesma forma de comunicação do que a da arte viva. E assim, gente, já está mais ou menos 1 hora de live, mas deixar vocês à vontade para fazer as considerações finais, que eu acho que não vai faltar oportunidade, acho que o conteúdo é muito denso, né? São muitas informações. O pessoal acha que simples, né? O tema teatralidade circense. Mas o tema merece uma discussão em função do aprofundamento de tudo o que nós recebemos aqui no Brasil de cultura, e quanto que os artistas brasileiros conseguiram absorver e transcender a partir disso. Então, queridos, fiquem à vontade, Mina e Lino, para a gente fazer as considerações finais aqui na Ativação Cultural. Bom, então, eu Estou assim, encantado e maravilhado. Então, eu começo para começar a acabar. Eu comecei, eu vou começar. A coisa mais importante de qualquer produção artística que a gente tem que entender é que ela é sempre contemporânea ao seu tempo. Ela conversa com o seu tempo. É contemporânea não só na tecnologia, mas nos costumes, na moral, né? Ela está conversando com o seu tempo. É claro que você tem alguns artistas que extrapolam o seu tempo, temos vários exemplos disso na história do mundo, mas, em geral, a arte está conversando com o seu tempo. Na questão do circo, é uma coisa interessante, porque é tudo que eu estou vendo agora. O circo, primeiro, continua, não é mais, mas continua o ícone, o circo no singular, como o ícone todo, ou a lona, como dizem. Essa é hoje uma parte da produção circense do Brasil. A riqueza da produção circense, é só ver vocês dois, e a Vânia, né? A riqueza hoje da produção circense no Brasil, ela não cabe em conceitos fechados ou dicotômicos, que ou é isso ou é isso, ou é isso ou é isso, ou é isso ou é isso. Então, se a gente vê isso, a gente empobrece a própria visibilidade que a gente tem. Ah, que pena. Alô? Continua. Tá. Empobrece o próprio conjunto das produções. Então, que nem você estava falando, que é o seguinte, há uma forma... Quando eu trabalho a teatralidade circense, eu trabalho a teatralidade desde quando se constituiu esse grupo de artistas, porque não é só uma teatralidade do corpo das técnicas circenses, é uma teatralidade que envolvia vários tipos de representações, né? A pantomima nunca foi mímica só. A pantomima sempre foi representação cantada, falada, dançada e saltada, né? Então, as acrobacias. Se você pega o texto do Robson Correia, lá de Goiás, é maravilhoso esse texto. Ele não fala de circo, mas ele fala da pantomima nas feiras do século XVI, XV, XVI, que você vai ver que são os precursores do que vai se constituir os artistas no circo depois, que são esses artistas. Eles estão na rua, principalmente, mas não só. Eles estão ocupando todos os espaços. Então, a
a teatralidade, e eu gostei muito quando você disse que o número circense tem dramaturgia, né? Porque essa é uma disputa, porque são poucas pessoas que afirmam isso, né? É uma disputa boa que eu também acho. Então, eu que nasci no circo, que vivi minha infância e adolescência no circo, nas férias, o meu pai e as minhas tias, quando entravam para fazer um número, eles tinham posturas e representações corporais que não era só da técnica acrobática, era uma postura, uma representação corporal de estar num palco picadeiro. Quando eles saíam da cortina, eles despojavam daquele personagem. Eu chamo o personagem, cada um chama uma coisa, eu não sei, até que alguém me prova o contrário, ainda estou chamando personagem. Então, eu gostei dessa ideia que você chama de que tem uma dramaturgia, mas a dramaturgia estava presente porque você vê uma parte grande dos circos itinerantes de lona hoje, sendo só de números, virtuosos, tal, é uma representação muito rápida do que é um circo que já foi, que foi produzido, e quando o Soleil surge se colocando como vanguardista, o novo nunca tinha existido antes, e não sei o quê, a pergunta que eu fazia para o Soleil, porque eu falava assim, mas por que vocês se consideram novo? Porque a gente mistura música, teatro e dança com música ao vivo. Eu falei, bom, meu avô também fazia isso. Mas nós contratamos artistas estrangeiros, saltadores, bailarinos e não sei o quê. Aí eu falei, minha avó era bailarina clássica de ponta no picadeiro. Ela e as primas representavam peças de balé clássico no picadeiro, mas ela também fazia ponta em cima de um cavalo. Então, assim, mas eles pegam o novo pela estética e pela questão da incorporação tecnológica. Aí eu digo assim para eles, vocês não são novos por isso, porque a estética artística e a incorporação tecnológica sempre foi novo. O circo, como o Adriano falou, está sempre se reinventando. Ele é antropofágico. Sempre foi antropofágico. Tem alguns que não são, que pararam de investir artisticamente. Inclusive, sobre isso que eu vou falar daqui a pouco. Eles pararam de ter uma invenção, muitos circos itinerantes pararam de fazer um investimento artístico. Sério, e isso me entristece muito, da pessoa não limpar o sapato para entrar no picadeiro para se apresentar. Porque o investimento artístico, para mim, é isso também, não é? Ser de circo não é só ir lá e saltar, né? Então, quando eu falei para o Soleil, assim, vocês fizeram uma pesquisa imensa do circo de antigamente, esse antigamente com muitas aspas. Vocês fizeram uma pesquisa incrível do que era o circo do século XIX, do que era o circo do começo do século XX, que misturava tudo isso. Só que o circo do meu bisavô e do meu avô seguia a estética deles. Então, não são os elementos do teatro, da dança, da música ao vivo, de contratação de estrangeiros, não são esses elementos que dão novo, são eles que são novos sujeitos históricos. É isso que dá o novo. Eles não aprenderam como meu pai, eles não vão aprender como meu pai, eles vão ter um processo de formação diferente. Empresarialmente, eles estão num momento de produção tecnológica do mundo que eles exploram, porque tem muita grana. O Canadá libera muita grana, né? Então, no momento que eles surgem,
E com essa ajuda, eles conseguem fazer uma incorporação tecnológica e um estudo de misturar todas as linguagens. E eles dão um salto de construir todo aquele império que eles têm lá no Canadá, né? Então, são formas empresariais, porque o circo sempre foi empresa, são formas empresariais de se fazer. Só que é para poucos, né? É um espetáculo de elite, né? É um espetáculo ao vivo com todos esses elementos que o meu bisavô, meu avô e meu pai faziam, e minha avó faziam nos períodos deles, misturando acrobacia, dança, teatro, música ao vivo, né? Porque sempre teve música. Música e circo foi uma coisa que sempre acompanhou junto, nunca foi separado, né? Então, esse investimento era popularizado. Eu não coloco como popular, porque o circo era uma empresa, ele sempre vendeu camarote, cadeira e geral, então ele já faz uma divisão econômica também. Então, pelo público é difícil às vezes você saber quem é, mas ele é popularizado. Todos podiam ir ao circo, como a música diz. E eu vou encerrar assim. A pandemia explodiu todas as formas desiguais de desigualdade social que já existiam, né? Aí ela vem para explodir tudo isso. Então, eu estou fazendo parte de um grupo que estamos levantando, a partir de abril, todas as produções circenses via internet. Como é que foram se reinventando e tal. Então, aqueles que tinham investido muito pouco artisticamente nos seus espetáculos, como não tinham mais o que aprender, não tinham mais o que fazer, sei lá, não é por aí que eu acho, mas eu não vou falar mais. Estão tendo muito mais dificuldade de enfrentar a tecnologia. A maioria dos circos itinerantes de lona hoje estão numa situação muito difícil. É claro que os pequenos estão passando maior necessidade. Os projetos sociais estão tendo dificuldade, porque alguns projetos de circo social não querem fazer, não querem não, estão fazendo a opção de não transmitir via internet, porque nem todos os seus alunos conseguem ter um celular, uma internet, então alguns vão fazer, outros não vão fazer. Então, eu acho que a gente ainda está caminhando nessa pandemia com muitas dificuldades. O que eu espero, eu não espero voltar ao normal que era antes desse mundo. E o que eu espero voltar depois da pandemia? Eu espero que a gente consiga ter circo na escola. Eu espero que a gente consiga que essa arte chegue em todos os meninos de qualquer escola desse país, que seja uma política pública, porque não são só. Desculpe, fiquei emocionada agora. Não são só as escolas que podem ter, sei lá, piano, dança, música. Eu acho que eu quero isso para todas as escolas, para todos os meninos, todos os guris, meninos e meninas dessa terra, que tenham acesso a todas as produções artísticas. Não quero saber se ele vai ser pianista, se ele vai ser circense, mas a gente sabe que produção artística produz sensibilidades outras, de outros mundos. Então, eu acho que é isso que eu quero, viu, Adriano, quando acabar essa pandemia, que a gente tenha essa luta, né? E que vocês, os trabalhos de vocês nos projetos, que são exemplares, não virem só ter que disputar edital, que vocês virem políticas públicas também. Edital provoca desigualdade, edital exclui. Edital devia ser a cereja do bolo, mas ele exclui. Mas então eu espero que o circo esteja
seja acesso para quem quiser fazer. E vocês sabem que nas escolas, quando se oferta circo, é a sala mais lotada que tem. Porque ele vai ter que aprender teatro, vai ter que aprender acrobacias, a dança, a música, montar um espetáculo, como o Lino estava falando aqui do que é que você faz, que eu fiquei babando de conhecer os espetáculos que vocês montaram. Obrigada, gente. Foi um prazerzaço. Prazerzaço estar aqui com vocês. Espero que a gente não termine aqui nessa live. Eu não gosto de ser live, porque eu e o Ariano Suassuna somos assim, ó. Se eu tenho ao vivo que eu posso falar, eu prefiro ao vivo. Mais radical que Ai, Deus. E eu espero que a gente não fique nós três, porque a gente tem muita coisa para trocar, muita coisa para aprender entre nós aqui. Eu acho que... Muito obrigada. Ai, gente, eu só posso agradecer a vida por... Eu que agradeço, estou aqui. Oi? Toca, Lino, toca, pode tocar, depois eu faço as considerações. Toca, Lino. Escutar uma pensadora... É só uma perguntinha. Vocês têm coisas gravadas que vocês podem mandar para a gente assistir? Vocês gravaram isso? Está gravando? Os espetáculos de vocês. Ah, tenho. Depois eu te mando lá. Manda. Depois Oi. Fala. Eu já falei. Sou eu? Cara, eu estou muito... Não tem outro termo, não, Emília. Eu estou muito chapado. Estou muito chapado, porque a vida me oportunizar ter um encontro de bicicleta, realmente eu não posso reclamar nada da minha história, sabe? Eu vidão doido, escutar você e poder compartilhar um pouco da sua vivência é uma coisa que não consigo nem dimensionar. O meu teatro é um teatro tão simples, tão familiar, que a gente vai levando aí, estamos aí 20 e poucos anos, com todas as dificuldades de ser artista periférico brasileiro, latino-americano, sei lá o que a gente queira chamar. Mas é legal também de saber do meu pertencimento, sabe? Eu sei o tamanho da minha mala de clown, sabe? E é nela que eu carrego e ela tá. Então é o peso que eu posso carregar, é o peso que me faz bem. E sei que eu e a Vânia fomos importantes para muita gente. Sei que dentro da nossa história a gente construiu coisas. A gente tem determinados reconhecimentos, mas o maior de tudo mesmo foi poder encontrar um outro ser humano e ver de quanto a gente cresceu junto com aquele ser humano. E isso o circo me ensinou, acho que sobretudo a minha esposa, Vânia, porque ela é a pedagoga desse processo. E os espetáculos, a gente que toca lá as pessoas, não toca todo mundo, mas toca algumas pessoas, e acho que isso que é o salutar dessa história. Bem, para a gente estar quase 30 anos fazendo isso, alguma coisa a gente deve ter feito direito, né? Presumo eu. E falando sobre esse pós, eu acho que o circo, na realidade, o que eu vou brincar novamente de chamar Planeta Circo, ele tende a muito
a explicar esse novo processo de fazimento que a gente vai ter que encontrar dentro da realidade. Eu acho que a lógica desse universo é uma lógica que vai determinar grande parte dos passos em que, aspas, os artistas terão que dar para frente. Tanto na questão da sua contemporaneidade na sua produção, como na realidade, o teu termo é perfeito, é uma relação contemporânea do seu tempo, do aqui e agora. Todas as resoluções vão ser tão presentes, porque esse futuro é um futuro problematizado. Ele é um futuro que ele vai se fazer um dia após dia, como a gente está fazendo para sobreviver a essa pandemia, né? A gente vive um dia após o outro, e essa construção é que vai determinando a sua realidade. Eu acho que o circo vai ensinar muito, eu acho que a questão da rua também vai ensinar muito, a questão do encontro é outra questão. Quer dizer, hoje o que me interessa muito no fazer artístico é pensar o encontro e pensar o comum. Eu acho que a arte ela vai ter que encontrar seu espaço do comum novamente. Ela vai continuar encastelada, né? Mas eu acho que a gente vai encontrar um outro caminho de fazimento. E essa operacionalidade que o universo circense teve sempre na sua existência, ela vai servir muito de base para a gente pensar. Esse fazer em todos os lugares, esse diálogo com o território, essa construção contínua de nova tecnologia, de lidar com tecnologia o tempo todo e não deixar ser sucumbido pela própria tecnologia, e ao mesmo tempo que você está no novo, você caminha com a tradição, com aquilo que foi te passado, né? Porque o nosso fazer é um fazer artesanal, né? É um fazer da oralidade. Eu sei que a gente está lá, você é uma representante da academia, né? Mas a oralidade, o encontro face a face, ele é muito importante para o aprendizado, para o nosso tipo de aprendizado, porque essa arte ela se constitui na formação do próprio indivíduo, né? O que eu acho que o Boal sempre preconizou, o artista cidadão, né? Que tem a ver com a nossa futura contemporaneidade, porque a gente não vai ficar cada vez mais difícil dissociar o nosso fazer da nossa cidadania. E acho que isso é fundamental, inclusive para o princípio civilizatório que a gente vai ter que demarcar agora, com tudo que está acontecendo na nossa civilização. Eu acredito que a gente tem muito a construir, caminhando junto com toda uma história, um fazer que já foi constituído, mas sabendo que a gente é um novo ser, um novo constituinte, e aí a ressignificação passa a ser uma questão comum, e não uma questão de fricção, de luta, né? Mas uma atitude existencial mesmo, de ser artista. Eu acredito muito nisso. E é o que eu quero trabalhar hoje. Eu quero me juntar com gente que quer pensar possibilidades do comum, de como a gente consegue trabalhar nesse comum, de como a gente consegue construir coisas
em redes, em relações colaborativas nas nossas diferenças, mas buscando esse lugar que eu intitulo de comum, seja na rua, seja no espaço fechado, seja... Eu gosto de usar uma tese, que eu não sei de quem é, um dia eu descobri aqui em Nova Iguaçu, alguém fez uma tese, a importância dos quintais na sociabilidade na Baixada Fluminense. Eu acho que a gente tem que ir atrás dos nossos quintais. Emocionou? Emocionei. Acredito muito nisso mesmo. Eu gosto muito da procura do comum nas nossas diferenças. Oi? Eu gosto muito, a gente trabalha muito, eu e meu marido, com a busca do comum nas nossas diferenças. E diferença como um dispositivo de potência em mim, não um dispositivo de medo e desigualdade. Eu gosto disso. Não como exclusão, né? Não como exclusão. Mas como potência. Como potência. Olha, foi uma noite, hein, Adriano, que se reuniu, caramba. Oh. Então, eu fiquei muito arrepiado aqui para falar da ancestralidade da história, muito principalmente para afirmar que, assim, na minha pequena trajetória, eu acabo se tornando um ator, um agente, muito por culpa de vocês, né? O Lino mais presencialmente, porque eu conheci, e de todo esse conhecimento que a gente vai assimilando, né? Que são de vocês, e que a gente vai fazendo a diferença no território onde a gente atua. Queridos, eu queria agradecer imensamente, principalmente também a galerinha do meu grupo. Hoje eu tenho uma nova geração, eu estou há 20 anos fazendo, mas eu tenho uma galerinha nova de palhaçaria. A gente está aqui, a palhaçaria está virando um universo aqui de Itaguaí. Sim, você perguntou da questão dos vídeos, assim, eu não parei, eu acho que enquanto artista, né, palhaço, né, tem um professor de teatro aqui de Itaguaí que fala que eu sou um ator circense. Eu não sei se eu sou palhaço, eu faço. A gente não pode, não deve parar de se inventar. Eu criei algumas coisinhas aqui, além do Lino também, nesse processo mais da pandemia, eu conheci uma palhaça uruguaia, que é atriz, que é a Florência Sant'Angelo, que também tem colaborado com as minhas invenções aqui e tem expandido um pouquinho o treinamento da galera que está querendo explorar a arte circense. E eu acho que quando foi falado da questão do fazer, desse negócio da pandemia e tal, eu até comento muito aqui com a equipe da Ativação Cultural, que para mim não é tão importante o que fazer. Eu acho que para mim com quem. E para mim não importa se é através de vídeo, se é através de uns textos no chat. O que importa para mim é com quem fazer. Porque não adianta eu inventar um monte de coisa e não tem com quem trocar. Ou independente de ser treinamento, ou independente de ser apresentação. E realmente, hoje foi um encontro daqueles incríveis, sensacionais, deliciosos. Assim, eu não consigo traduzir nem me expressar. Mas eu acho assim, agradecer a audiência, a galerinha do carinho, da galera não queria nem fazer perguntas porque queria mais ouvir, porque toda essa trajetória de conhecimento de vocês é muito potente e com certeza vai reverberar e trazer eco aqui para a gente, ou para quem estiver ouvindo, e a gente disponibiliza esse material, falo com a Sara para a gente baixar esse vídeo e entregar para esse mundão aí. E também me identifico, porque normalmente a gente que trabalha com circo tem muitas outras coisas e a gente é isolado, mas todo mundo quer fazer com a gente. É incrível, né? Por isso que a Damina falou, em toda escola tinha que ter circo, em cada lugar, em cada esquina, porque a multiplicidade do fazer ciência é gigante. E é isso, só queria agradecer a todo mundo,
queria dar um beijo e um queijo no coração de cada um de vocês dois e dizer que é extremamente potente, especial nosso encontro de hoje. Gente, muito obrigado e a gente não vai parar por aqui. Gratidão. Hermínia, a gente vai se falar, hein? É? Não foge não, Hermínia. Ai, meu Deus. Eu vou te achar. Lino, eu quero que você dê um grande beijo na Vânia. Pode deixar. É uma parceirona, eu queria conhecer esse trabalho dela, é muito... Já vou passar o contato. Tá bom. Alô. E, ó, Nina, pode puxar... Pode puxar a orelha desses dois marmanjos machistas aqui, que estão conversando com você. E eu tenho coisas mais importantes de brigar, esses dois não são mais. Beijos, amém. Beijo. Dá um beijo na bochecha da Vânia. Gostei demais de tudo que você Obrigado, mestra. Vou te chamar de mestra agora, viu? Não, é minha. Você vai ser vai ser não, já é. Já é uma mestra de coração. Obrigado por tudo. Foi muito afetuoso essa noite. Muito obrigada, Adriano, por ter... Eu que agradeço imensamente a oportunidade. Um beijo em vocês dois. Um beijo, Vânia. Beijo. Agradecer a Sara, que está na plataforma aí operando aqui. A Sara lá em Nova Iguaçu. Obrigado, Sara, e toda a equipe da Ativação Cultural. Obrigadão. Que ficam dando retaguarda para a gente nessa coisa. Para mim, são as figuras principais, porque eu também morro de medo de apertar um botão e desaparecer tudo. Eu fiz, né? Eu acabei forçando ficar todo mundo na vertical, né? Porque eu não consegui botar o telefone. Eu estou com laptop, não sei.